O país passou 4 anos assistindo a um duro embate entre o Palácio do Planalto sob Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Lula ganhou a eleição e desde então a relação entre executivo e judiciário se distensionou a ponto de virar quase que uma aliança política. E o embate caminha para ser outro nessa quadra da política brasileira, do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal. Os movimentos até agora ainda são incipientes, mas basta conversar com qualquer deputado e senador para se verificar que a indisposição deles com o Supremo está posta. O motivo? Só neste mês o Supremo Tribunal Federal tratou de pelo menos 3 temas sensíveis que o Congresso considera serem seus: drogas, terras e aborto. A dúvida é se estamos diante de um Congresso omisso, que faz o Supremo avançar sobre suas competências, ou se temos de fato um Supremo cada vez mais político. No WW de hoje falaremos deste assunto e também do governo, já começando a avaliar um bloqueio de 600 milhões de reais para cumprir a meta fiscal de 2023. Comigo aqui hoje, Denilde Holzhacker, está de volta aqui, cientista política e professora de Relações Internacionais da SPM. Bem-vinda, viu, professora? Thaís Herédia, começando pelas mulheres, hoje aqui. Lá do Rio de Janeiro, Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, de novo. Boa noite, viu, professor? Obrigado, viu? Boa noite, Caio. Boa noite a todas e a todos. E o Daniel Rittner, se não me falha a memória, está em Vitória do Espírito Santo, mas entrando aqui conosco. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Vamos lá, gente. Vamos falar do nosso primeiro tema aqui, né? A oposição do Congresso já afirmando ter dezenas de assinaturas para a realização de um plebiscito sobre a descriminalização do aborto. Foi uma reação do Congresso ao julgamento de uma ação que começou no Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Tainá Farfan. Foi de Rosa Weber a iniciativa de pautar o julgamento no formato virtual. A presidente do STF votou pela legalização do aborto até o 3º mês de gravidez. Nessa perspectiva e modo de compreender o mundo, a partir da lente da mulher, a maternidade não há de derivar da coerção social, fruto de falsa preferência da mulher, mas sim do exercício livre da sua autodeterminação na elaboração do projeto de vida. Foi assim que Rosa Weber justificou o voto. Na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um pedido de destaque, que travou a votação e obriga que seja levada ao plenário físico do STF. O julgamento virtual foi uma forma de Rosa Weber antecipar o voto na ação da qual é relatora. A ministra se aposenta daqui a alguns dias, até 1º de outubro, e já havia manifestado a intenção de se posicionar sobre o tema antes de deixar a corte. Pelo regimento interno, o voto dela continuará valendo, mesmo após a aposentadoria. A ação foi movida pelo PSOL em 2017 e pede a liberação do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação. Mas, para a oposição, esse deveria ser um assunto exclusivo do Legislativo. O líder do grupo no Senado, Rogério Marinho, do PL, informou à CNN já ter reunido 40 assinaturas para a realização de um plebiscito sobre o aborto. E disse que o Congresso, abre aspas, está sendo atropelado, fecha aspas. Nesta semana, o STF já julgou outro assunto polêmico. Por 9 votos a 2, os ministros derrubaram a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. A corte já tem 5 votos contra 1 para legalizar o porte de maconha para o consumo próprio. O julgamento foi suspenso no mês passado por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Professor Gustavo, falar de política brasileira hoje é falar de Supremo Tribunal Federal bastante. Isso é um sinal de muita democracia ou de pouca democracia? Isso é um sinal de que a democracia ela anda um pouco fora da curva, fora do ponto ideal da sua manutenção de equilíbrio, Caio. Porque, em verdade, o Supremo Tribunal Federal, eu não tenho dúvida quanto à sua boa intenção, sua intenção republicana, seu intento de fazer o melhor para o país na interpretação da norma constitucional. E quero começar dizendo, Caio, que não é justo fazer jamais julgamento extremista como algumas alas do pensamento ideológico da sociedade brasileira têm feito. Então, muitas vezes, quando se concorda com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, são tecidas todas as loas ao tribunal como a melhor corte do mundo. Quando se não gosta da decisão,
disse que o Supremo Tribunal Federal avançou sobre a linha amarela. Vamos com cuidado, porque tem momentos em que o Supremo Tribunal Federal realmente decide, fazendo a interpretação da norma constitucional, que é o seu papel maior, segundo a Constituição de 1988, ser, portanto, guardião da Constituição, como diz o artigo 102 da Carta Magna. Mas tem momentos em que o Supremo Tribunal Federal, notoriamente, avança um pouco sobre os passos e adota uma postura ativista. Então, nós não podemos simplesmente colocar o Supremo Tribunal do Banco dos Réus ou colocar o Congresso Nacional do Banco dos Réus. Há momento em que o Supremo Tribunal Federal faz o que está fora de sua competência. Há momentos em que o Supremo Tribunal Federal decide nos limites de sua competência. E eu dou um exemplo recente. A votação do marco temporal é autenticamente interpretação da norma constitucional de 88. Uma Constituição que tem um espírito protetivo dos povos indígenas e que não reconhece na sua estrutura normativa o marco temporal. Então, acertou o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na minha modesta avaliação, é claro, ao determinar a inconstitucionalidade no marco temporal. Já em outros casos, são opções legislativas que quem tem que tomar é o Poder Legislativo, senão não respeitamos a democracia. E mesmo dizer que muitas vezes o Poder Legislativo é omisso, não é certo. Porque, em verdade, o silêncio do Poder Legislativo, Caio, pode ser um silêncio eloquente. Se o Poder Legislativo se cala, é porque ele está preservando a autoridade da norma que está em voga. Esteja em voga há 4 anos, há 40 anos, há 50 anos, não importa. Quando o Poder Legislativo quer mudar, é que ele tem que providenciar uma nova lei. Então é preciso ter muita temperança, Caio, muita calma e julgar cada caso no seu caso para se dizer se o Supremo Tribunal avança ou não sobre os passos possíveis, mas certo é falar que na quadra histórica de hoje, e você tem toda a razão, Caio, não é possível falar de política brasileira, não é possível fazer análise política no Brasil sem passar pelo Supremo Tribunal Federal e pelas grandes decisões do Poder Judiciário, mesmo fora da Suprema Corte. Professora, o Congresso tem tamanho e instrumento para bater de frente, entre aspas, com o Supremo, para reagir à altura do que os deputados e senadores consideram uma intromissão de competências? Tem, claramente tem. Aí vai depender das articulações, né, do próprio Congresso em conseguir trazer capacidade de propor ações em termos legislativos. Aí eu concordo com o colega que hoje o Supremo tem um ativismo muito grande, ativismo político em várias pautas, mas ela também é resultado de uma omissão do Legislativo, né? Se a gente pegar todas essas pautas que hoje estão avançando no Supremo, é porque elas estão paradas há muitos anos na agenda legislativa. Então, também acho que esse contraponto é importante. Mas o Legislativo, a partir das suas capacidades de propor leis e conseguir fazer ações, claramente pode reverter esse quadro e avançar nessas pautas, mesmo que sejam pautas que não tenham consenso na sociedade. A questão do aborto é uma delas. Mesmo no judiciário, também não há claro consenso sobre como que vai ser a votação quando todos os juízes da Suprema Corte votarem. Então, isso também vai acontecer quando ela for um instrumento um debate dentro do Congresso. Agora, o Congresso precisa fazer esse debate e hoje ele não faz. Então também há aí uma pressão. Acho que a proposta de um plebiscito é um caminho em algumas dessas questões. E também as articulações a gente já sabe que está tendo na questão do indígena uma articulação de várias frentes parlamentares para bloquear aí ações e votações para conseguir avançar também, né? Então acho que faz parte do jogo político. Há um desbalanço do judiciário, mas também há uma omissão do legislativo. Daniel Rittner, você é o nosso diretor em Brasília. O que o Congresso está tramando ali para cada um desses assuntos, ou de uma maneira geral, para fazer frente ainda diante do Supremo, né? No limite seria...
Oi, pode ir, Daniel, por favor. Desculpe, tá chegando com certo delay aqui, mas só para te colocar que esse debate sobre as decisões do Judiciário e a reação do Congresso, obviamente não começa essa semana com a decisão do marco temporal. Veja que em junho, quando o país discutiu intensamente o projeto das fake news, isso parte de uma atitude do presidente da Câmara, de Arthur Lira, que via na postura dos seus colegas na Câmara o que o professor Gustavo chamou de silêncio dos parlamentares. Ora, se a Câmara, se o Congresso não estavam deliberando sobre fake news, Arthur Lira via uma possibilidade muito grande de que o assunto acabasse sendo decidido pelo Judiciário, que já tinha um questionamento sobre o Marco Civil da Internet. Esse julgamento ainda não foi marcado, mas pode acontecer a qualquer momento. E isso, obviamente, traz essa discussão sobre temas polêmicos que estão sendo pautados principalmente pelo Judiciário. É preciso lembrar que o marco temporal, por exemplo, teve durante 35 anos uma ausência ali do Congresso para responder a questões que estavam desde a Constituição de 1988. Agora, o Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, mas também o STJ, tem deliberado muito sobre temas que afetam a economia também. Não são só esses temas de aborto, marco temporal, porte de drogas, que causam bastante polêmica. São temas na esfera econômica, e aí a gente pode citar a coisa julgada, que teve uma decisão super importante no primeiro semestre, tem a decisão muito recente sobre o imposto sindical, que também foi vista pelo Congresso como um certo atropelo da reforma trabalhista de 2017, e você tem também agora sendo retomado no STF o julgamento sobre o índice de correção do FGTS. Aí eu pergunto, será que aconteceu alguma coisa desde as últimas deliberações do Congresso para que o Supremo, anos depois, tenha detectado alguma inconstitucionalidade? Porque no caso do FGTS, no caso do imposto sindical, eram matérias que já estavam relativamente pacificadas na Corte. Ô Thaís, você passa o dia aí conversando com setores produtivos, financeiros e governo e todo mundo. Qual que é a maior bronca do empresário, do mercado, de quem produz com o Supremo Tribunal Federal até recentemente? O que você sente assim que chamou muita atenção? E a avaliação geral também, né? Não só sobre um caso específico, mas a leitura do PIB, talvez, em relação ao Supremo. Olha, eu não consigo encontrar uma fonte que dê apoio 100% ao STF, né? Há uma preocupação muito grande com o excesso de ativismo do STF, muito mais ligado à distorção institucional que isso pode gerar na condução do país, né? E para o setor produtivo tem um valor que é importante, que é o valor da segurança jurídica. Ontem mesmo a gente tratou disso aqui. Quando o Supremo toma decisões que acionam uma carga de insegurança jurídica no país, o setor produtivo reage, né? Tem ações que o STF tomou recentemente que embutem aumento de custos, por exemplo, o piso da enfermagem, que gerou aí uma reação em cadeia do setor de saúde no Brasil, do setor público, mas também do setor privado. E a minha percepção é dizer, olha, quanto vai custar ao Brasil a resposta ao ativismo do STF? Porque cada vez que o STF avança e o Poder Executivo, mas especialmente o Congresso Nacional, reage, isso pode gerar legislações, pode gerar decisões que aumentem as distorções que já existiam, aquelas sobre as quais o STF estava debruçado. Então, eu não consigo achar, tanto no setor financeiro quanto no setor produtivo, estou me lembrando de uma conversa recente que eu tive com um CEO grande, de empresa grande no Brasil, que atua fora, inclusive, de dizer isso. Ele fala, nossa, quanto vai custar para o Brasil, em termos dessa institucionalidade, o ativismo e a personificação, que é o outro ponto. Quer dizer, uma coisa é o ativismo e a outra preocupação é a personificação das decisões, né? Se sai
um nome, e o STF sobrevive a tudo que um nome decidiu nos últimos anos? Sim. Bom, Thaís, e sem falar a questão tributária também, né? Revisão da coisa julgada, né? Ah, sim, a questão tributária. Eu ia falar que o Daniel trouxe. A questão tributária, então, acende todos os arrepios, porque sim, as empresas já convivem com uma atuação constante, né? Enquanto existiu o ICMS, o ISS e tal, é uma revisão diária, sim, constante, sim, de tudo que acontece. Então, a insegurança jurídica na veia de decisões encabeçadas pelo STF. E depois do STF? Briga com quem? Exatamente, não tem para quem, né? Não tem para quem.